Olá, pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Júlia, sou head comercial aqui na Predictus, e é um prazer tê-los aqui conosco para falar de um tema tão relevante e que, vamos ser honestos, tem tirado aí o sono de muita empresa, muito empresário, muito departamento jurídico, que é o passivo trabalhista e como preveni-lo de forma inteligente. Para quem não conhece a Predictus, nós somos uma empresa especializada em transformar dados judiciais em decisões estratégicas e temos auxiliado times jurídicos, de RH, de compliance, a ganharem segurança, velocidade e previsibilidade na gestão de risco. Para enriquecer esse bate-papo, eu tenho aqui comigo dois convidados de honra. Primeiro, o doutor Marcelo, que é advogado de formação, é pós-graduado em Direito Contratual pela EBRAD e em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ele atua de forma estratégica na consultoria e no contencioso empresarial, com experiência em contratos, sendo responsável pelo nosso jurídico aqui da Predictus há quase 2 anos. Além disso, ele atua como especialista em processo trabalhista, com foco na defesa patronal. E a doutora Alexandra, especialista em compliance trabalhista, advogada trabalhista, conselheira consultiva e compliance officer, mestre em direito e certificada como conselheira e compliance. Vou abrir aqui para que vocês possam se apresentar rapidinho para o pessoal conhecê-los melhor. Doutora Alexandra. Bom, então bom dia a todos. Primeiro quero agradecer a Predictus pela grande iniciativa. Sempre debater assuntos jurídicos preventivos é realmente o nosso papel, justamente porque todo empresário ou empresária e profissionais da área, quando eles têm esse espírito do preventivo, nós conseguimos sim evitar ações trabalhistas e com isso os custos com os processos judiciais. Então eu sou Alexandra Candemil, agradeço a apresentação que já foi feita e eu acredito que hoje o nosso encontro será rico, até porque eu estou com um grande parceiro, que é o Dr. Marcelo, e passo então agora a palavra para ele. Bom dia a todas e todos. Eu também quero agradecer o convite de poder participar dessa conversa. O tema ficou muito bom, achei que o tema é bem relevante para o cenário atual, né? E falando um pouquinho brevemente sobre a minha trajetória, eu iniciei a minha vida profissional em uma outra área antes do direito. Eu trabalhei muitos anos da minha vida diretamente com empresas, departamentos internos de financeiro, administrativo e até RH. Então, tem uma vivência ali de relações de trabalho ali bem próxima, né? Em algum momento da minha vida, eu decidi que eu queria realizar o meu desejo de me tornar advogado. E assim eu fiz. Eu me formei, me especializei no direito do trabalho e processo de trabalho, que é uma área que eu gosto muito de atuar. Contratos, direito contratual também é muito, muito bacana. Me realiza muito. E aí eu tenho a oportunidade de hoje estar à frente do jurídico da Predictus, unindo essa vivência ali do corporativo com a atuação jurídica estratégica na gestão de contratos. E, paralelamente, estou advogando, também advogo com processos trabalhistas, foco na defesa da empresa, mas também atendo reclamantes, né? E é isso, basicamente, brevemente essa é minha trajetória. Excelente, pessoal. Muito obrigada pelas apresentações. E agora que todo mundo já sabe quem é quem, eu acho que a gente pode entrar no cerne da questão, porque temos muito a discutir. E eu gostaria de começar com o Dr. Marcelo. A gente sabe que o contencioso trabalhista do Brasil ele é gigantesco e poucas empresas elas entendem o porquê. Né? Por que está tão recorrente o processo trabalhista? O que a gente pode fazer eventualmente para melhorar? Mas conta para a gente um pouquinho do cenário atual. Como é que estão os números? O que a gente já pode comentar, né, de principais falhas que levaram a esse cenário hoje? Bom, para a gente começar com a nossa conversa, eu acredito que é importante a gente trazer alguns dados sobre o cenário do volume de ações trabalhistas no Brasil. Porque isso explica muito do porquê o compliance trabalhista deixou de ser um opcional e passou a ser uma necessidade real para as empresas. Vamos trazer ali da reforma trabalhista. Nós tivemos a reforma trabalhista em 2017, né? Que prometeu ali ajustar essas relações e diminuir esse volume de processo. Então, assim, a partir da reforma trabalhista, naquela época a gente tinha, em média, 4 milhões de ações recebidas por ano.
E a partir da reforma houve ali sim uma queda, né? O volume caiu ano a ano, chegou num patamar em 2020 com a pandemia bem baixo ali comparado, né? De 2 milhões e 800 mil processos. Só que esse movimento se inverteu. A partir de 2022, o número de novas ações voltou a crescer. E o salto mais expressivo aconteceu no ano 2024, que foi o ano passado. Nós passamos de 4 milhões, né, de ações. Um aumento de quase 20% em relação ao ano de 2023. E o que isso revela para a gente? Revela que, apesar dessas mudanças legislativas, essas promessas de melhoria nas relações, na verdade, continua sendo um grande ponto de conflito dentro das empresas. Quando a gente vai analisar isso de mais de perto, para entender quais são os assuntos que estão sendo mais debatidos, a gente tem, em 2024, eu fiz uma coleta aqui para a gente ver quais são os assuntos que mais renderam processos trabalhistas. Em primeiro lugar, adicional de insalubridade. Em segundo, verbas rescisórias. E em terceiro, dano moral. Ou seja, são temas básicos, né? Que são estruturais, ligados ao cumprimento de obrigações rotineiras da empresa. E que poderiam estar sendo evitados se houvesse né, uma política interna mais clara, gestão documental, adequação à legislação, por exemplo, né? E também chama atenção os setores que mais recebem, né, ações trabalhistas. O setor de serviços, de longe, é o que mais tem demandas. Tem em torno de 28% das ações trabalhistas hoje pertencem ao setor de serviços. Seguido pela indústria, aproximadamente 20%, e o comércio, com 13%. E são setores que têm maior volume de mão de obra. Então, isso explica, obviamente, né? Com processos internos, geralmente essas empresas já têm, por essa demanda, esse movimento muito grande de pessoas, eles têm processos internos menos padronizados, o que vai impactar, né, em ações judiciais. As empresas, assim, no geral, que eu posso dizer ali da minha experiência, elas nunca dependeram tanto de uma organização interna, de governança, de gestão de riscos trabalhistas, como dependem hoje. Porque isso vem aumentando gradativamente, ano a ano, né? Então, nesse ponto, eu queria trazer um olhar mais prático da defesa, do processo, do processual mesmo, assim, em si, porque muitas vezes, quando o cliente nos procura, a empresário nos procura, ele já tem uma ação trabalhista tramitando, né? Uma ou mais, e acha que está perdido, né? Preciso fazer a defesa, mas eu sei que eu vou levar o prejuízo. E não é bem assim, né? Tem vários casos que a gente consegue diminuir bastante o prejuízo, ou até mesmo reverter pedidos indevidos, né? Às vezes não corresponde com o que o funcionário acha que tem direito e não tem. Então, tem que se atentar muito para conter esses prejuízos, identificar, né, por onde fazer as defesas. Isso começa lá dentro da empresa. Desculpa. Por quê? Porque tem que ter a informação correta, tem que ter uma organização, um RH fortalecido para lidar com essas relações trabalhistas, com pessoas, porque na verdade são pessoas que estão ali dentro, né, nesse dia a dia. De qualquer forma, quando uma empresa recebe ali uma intimação, por mais que o processo seja favorável, que ela ganhe o processo, ela vai ter prejuízo, porque ela vai pagar honorários, despesas processuais, deslocamento, fora o estresse, né, de estar respondendo ali a possível condenação, né? E aí a pergunta é, como se evitar que isso aconteça? E a resposta é, infelizmente, não tem como, né, você evitar 100% de que seus colaboradores não vão te acionar judicialmente. Mas existem meios de evitar
que muitos conflitos sejam evitados realmente, assim, através de um preventivo, através de uma organização. Eu acho assim, a palavra principal nesse ponto é organização. Empresa organizada não quebra na justiça do trabalho, porque sempre vai ter como, né, mostrar que fez o serviço de casa corretamente. E como que ela pode fazer isso? Eu listei algumas coisas aqui para a gente discutir durante a nossa conversa. O básico. Vamos partir do básico. Se a empresa fizer o básico bem feito, ela garante, né, essa proteção contra um passivo trabalhista, né, desorganizado. Então, o que é o conselho? Nós aconselhamos a empresa a acompanhar os processos internos para manter essa empresa alinhada à legislação, cumprir a legislação é feita para se cumprir. Não tem como fugir disso, dizer, mas eu combinei com o funcionário. Não, tem que cumprir certinho. Outra coisa, treinar gestores. Gestores têm que ser treinados para evitar práticas abusivas, especialmente situações que causam dano moral. Tem que evitar isso, tem que haver essa proximidade, saber como isso está sendo o dia a dia ali dessas relações internas. Fortalecer o RH. Por quê? Porque é a linha de frente, o RH é a linha de frente dessa prevenção. Se o RH está fortalecido, está com informação, tem ferramentas para lidar com isso, é o ideal. E essas ferramentas que eu digo, hoje em dia a gente tem tantas ferramentas tecnológicas que facilitam a gestão, monitoramento de processos, identifica rapidamente se tem alguma ação, né, no CNPJ. Antigamente, o RH fazia mensalmente emissão de certidões negativas de processo. Não precisa mais disso. Hoje em dia você tem ferramentas tecnológicas que fazem esse acompanhamento, monitoramento, né, de processos, e você tem o dado ali em tempo real. Então, basicamente, a problemática é essa. Existem meios e a gente tem que falar sobre isso, aproximar as empresas dessas informações, trazer soluções para se evitar que essas quantidades, volume absurdo de processos continue aumentando. E é mais ou menos isso. Perfeito, muito obrigada, doutor Marcelo. E até aproveitando, já passando também um pouco da palavra para a doutora Alexandra, pegando esse gancho do Marcelo, a gente tem visto que muitas empresas atuam sempre naquele modo apaga incêndio, tudo é prioridade, e acaba que nada é prioridade, mas está sempre com problemas recorrentes. E para você, doutora Alexandra, que trabalha diretamente com compliance, com a educação interna, né, dessas empresas, quais são os erros mais comuns e por que a cultura preventiva, a gente tomar métodos e meios para se prevenir desse tipo de passivo, ainda tem assustado muita empresa, assustado muita gente? Bom, até vou aproveitar um pouco a fala do Marcelo e aproveitando a tua pergunta, que é bem inerente a tudo que está sendo conversado aqui nesse grande dia. Em primeiro lugar, a visão é importante para o público, né? Muitas vezes entender que quando a gente fala em visão preventiva na área trabalhista, naturalmente adentra não só práticas citadas pelo Marcelo, mas também as práticas de compliance. Muitas vezes as empresas elas estão começando a acordar no Brasil, né? Faz 7 anos que eu fiz uma transição de carreira, em que, sim, né, são mais de 28 anos de carreira, em que a Academia de Advogados, ela atua na área do contencioso, e justamente quando eu percebi que os clientes, a maioria deles, perdem as ações trabalhistas por falta do preventivo, em que um mito que a Justiça do Trabalho só condena, ele é um mito. Eu falo isso porque também sou professora, sou advogada militante. E como eu comecei a perceber que muitas vezes eu apenas estava gerenciando os riscos trabalhistas de um passado que às vezes, né, acredito que às vezes até é muito comum, é bom que o público saiba que nós advogados, a gente chega até a dar um suspiro, puxa, por que o cliente não me procurou antes? Então, quando o Marcelo fala do aumento da judicialização, a pandemia, ela foi uma crise mundial. Então, essa redução de ações trabalhistas, ela decorre da pandemia, teve vários motivos. Então, quando tudo volta ao normal, também volta ao normal a nossa cultura da judicialização, porque é aí que está o problema. Nós somos da judicialização.
Nos bancos escolares, da parte da academia do direito, nós, advogados, somos treinados também para judicializar. Na área da governança corporativa e agora na área de compliance, a gente tá começando a despertar para o preventivo. E aí vem também um convite para que os empresários, empresárias, gestores, gestoras tenham esse olhar preventivo. Mas o que é prevenir? Porque muitas vezes, quando o Marcelo fala, né, a gente trabalha com dados estatísticos, ok, mas será que é possível, e eu concordo com o Marcelo, a gente diminuir esse número de ações trabalhistas? Sim, porque está comprovado, independente do motivo, o trabalhador ele entra com uma ação judicial justamente quando ele está magoado. Nós somos seres humanos. Ele não entra por entrar, ele entra com mágoa. E a mágoa, por isso que o dano moral, ele está sendo colocado como o terceiro ponto maior das ações trabalhistas. E aí eu quero aproveitar, porque às vezes a gente fala dano moral, dá a impressão assim, nossa, dano moral deve ser coisa boba que estão pedindo por aí. O dano moral, ele tem vários fatos geradores que vai incidir diretamente no que o Marcelo antes falou. Quando o empregado, ele entra com uma ação trabalhista, ele já está magoado. E justamente porque a cultura da empresa é da desconformidade legal. Eu estou falando em estatística, não estou dizendo que tem empresas, que todas as empresas no Brasil estariam na desconformidade. Não é isso, é o sentimento da pessoa. E o sentimento da pessoa nós não controlamos. Por isso que quando se fala em método preventivo, nós da área preventiva, a gente tem um pacote, que eu vou depois passar também um mínimo aqui para o público. Mas eu só queria adiantar, e eu escolhi o dano moral, porque muitas vezes ficou tipo assim, todo mundo fala, estão entrando com dano moral, é dano moral. Só para vocês terem uma noção, fato gerador de dano moral é excesso de jornada. Hoje o excesso de jornada é assunto de hora extra, não está lá no rol do TST, porque hoje os trabalhadores, muitas vezes, até recebem a hora extra, só que o excesso de jornada, muitas vezes, pode desencadear uma doença laborativa. Então, as empresas têm que tomar cuidado também que o dano moral não é uma queixinha do empregado. Muitas vezes é decorrente de um fato gerador que, inclusive, está comprovado nos cartões de ponto. Outro fato de dano moral é acúmulo de funções, quando há um despreparo, né, os empregados vão acumulando atribuições em que não é conversado, dialogado. Outro foco de dano moral é atos discriminatórios, e para a Justiça do Trabalho, é importante o público saber, essa coisa de Hollywood, de série americana, que é só o chefe que faz contra o empregado, isso aí já é outro mito que a gente tem que quebrar. Hoje acontece entre os próprios empregados. Então, é por isso que eu concordo com o Marcelo, que o dever do treinamento, porque na lei, a empresa tem responsabilidade civil sobre um ato de um empregado contra um outro empregado. E a empresa precisa despertar. Então, hoje, quando a estatística revela 4 bilhões de ações, como é que eu recebo isso? Ainda estamos na cultura da judicialização. Há algo para se fazer, porque o empregado, quando ele é bem tratado, quando uma empresa ela tem um combo, né, um combo perfeito, preventivo, seja o preventivo trabalhista básico ou em nível de compliance, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre o que é compliance, mas eu só queria aproveitar a tua... É a cultura, sim, Júlia, do preventivo, porque o empregado, ele sabe quando a empresa está correta. Ele, quando entra numa empresa, ele já entendeu que ele não entra já trabalhando, ele é feito, como a gente fala em compliance, é feito uma integração. Uma empresa que quer ter o preventivo trabalhista, ela já tem um código de ética e conduta bem alinhado com as missões e valores dela. E não é só letra escrita, como eu vejo muitas empresas com e-books, não, ela pratica. E como é que ela pratica? Com ambiente de trabalho sadio, né? Ela faz treinamentos, ela dá cursos, ela promove e ela tem escutativa. Então, hoje, o grande segredo, assim como na nossa casa, eu faço muito exemplo isso em palestra, como a gente quer ser, a gente pode estar num relacionamento a dois, a gente pode ser mãe, você pode ser pai, a gente quer sempre saber dos nossos amigos, pelo olhar dos nossos amigos, o que está acontecendo? O que aconteceu de errado? Então, a empresa ela tem que parar de esperar a ação trabalhista, ela tem que agir antes, ela tem que saber olhar o empregado, ainda mais, né, só vou terminar minha fala aqui, em que a cultura preventiva hoje,
e com certeza eu vou continuar parabenizando a Ebinar, porque o meu papel, até quando eu aceitei, é que eu fiz uma transição de carreira que eu não piso mais no judiciário, mas não é que eu não gosto do judiciário, não é isso. É que eu me blindei para ter tempo para fazer o preventivo para as empresas, justamente porque tem que reeducar as empresas, não só a documentar. As empresas precisam, além de documentar, elas vão ter que ter, assim como nós temos rituais, estamos aqui todos, né, muitos aí separando a nossa manhã para poder nos ouvir, existem rituais de fala, existem rituais de integração, não pode ficar restrito a uma festa de fim de ano, que agora nós vamos adentrar, todo mundo comemora, mas e durante o ano, o que se faz? Então é esse espírito, porque os empregados, eles ficam 8 horas, tem empregados que é 12 por 36. O nosso relógio é 24 horas igual, todos nós temos 24 horas, só que a gente dorme, a gente tem trajeto de ida e vir para casa, a gente tem família, a gente tem pets, a gente faz exercício físico, só que a maioria do tempo a gente está no trabalho. Então, é esse olhar de compliance que eu trago para vocês. E com certeza absoluta, empresas que tiverem processos bem feitos, mas com uma cultura preventiva, elas vão sim, Júlia, e eu sei que o Marcelo, a gente está bem alinhado na fala, elas vão sim conseguir proteger-se. E mais para proteger tem técnica muitas vezes, né? Então eu tenho que ter uma vontade. Então era essa a minha colaboração por enquanto e fico à disposição, Júlia. Excelente, doutora Alexandra. Eu acho que a gente pode aproveitar esse momento até para explorar de forma um pouco mais prática, eventualmente para o empresário que está aqui nos assistindo ou para, né, um gestor que quer saber como que eu posso me preparar. Eu não tenho aqui nenhum processo específico de compliance trabalhista, mas eu sei que tem aí, né, coisas batendo na porta, NR01, que a gente tem que trazer um pouco de ciência para dentro de casa e poder saber, olha, eu tenho esse processo hoje, o que eu posso fazer para me prevenir, para melhorar, né, a qualidade dos meus processos, para incluir o que é importante de fato e evitar, né, esse passivo trabalhista. Então, se a gente puder explorar, eventualmente, práticas, ferramentas, né, tecnologia que está tão ao nosso favor hoje, o que a gente pode fazer como primeiro passo para que a gente possa garantir aí a prevenção? Bom, eu acho assim, vamos partir da posição que a empresa não tem nenhum cuidado, assim, além do mínimo, né? Ela não tem nada lá que ela possa apresentar como uma regularidade chegou a zero aqui, né? Como a gente vai orientar? Primeira coisa, a gente tem que buscar ali esses contratos de trabalho, verificar qual é a situação desses contratos de trabalho, deixar eles de acordo com a realidade dessas pessoas ali dentro, se elas realmente estão trabalhando no que foram contratadas, na carga horária adequada, permitido, e aí a gente vai avançando para as questões, né, de revisão de pagamentos, se está tudo certinho, enfim, e para isso eu acho que tem que ter uma organização bem, bem clara quanto a ferramentas. Eu acho que as ferramentas podem ajudar muito hoje em dia. Tem muita ferramenta tecnológica que pode auxiliar o RH, e, inclusive, eu gostaria até que a Júlia complementasse ali sobre as ferramentas que nós temos e utilizamos isso hoje em dia, e que, inclusive, apresento para clientes que me procuram, né? Que pode... Perfeito. Acho que a doutora também pode comentar um pouquinho sobre essas práticas antes de eu abrir aqui, porque eu trouxe com a minha contribuição 2 casos de uso muito especiais que a gente tem aqui na Predictus, de empresas que têm essa preocupação, né, que a gente está colocando aqui, que buscam a prevenção e que acabam se antecipando eventualmente a um passivo trabalhista, que tem uma organização e que usam da tecnologia para corroborar para essa prevenção. Então, antes da gente entrar e eu começar aqui, né, trazendo esses casos de uso, eu acho que a gente pode, doutora Alexandra, comentar um pouquinho mesmo sobre práticas, sobre a questão do treinamento, o que mais que a gente precisa ter dentro de casa, por mais que a empresa não seja uma grande corporação, né, mas que seja uma pequena, média empresa, o que eu posso estar fazendo aqui dentro para a gente se prevenir? Bom, bem importante a tua pergunta, porque a maioria dos projetos que eu executo são de pequenas e médias empresas, porque sim,
O compliance trabalhista ele chegou até em nível obrigatório em face das novas legislações para que todas as empresas estejam em conformidade legal. Então, se eu tivesse que apresentar um combo preventivo, eu não consigo fazer compliance sem um mapeamento prévio de uma fase que dura entre 1 e 2 meses, que é qual? Que é um dever de casa, porque não adianta eu fazer, porque muitas vezes a empresa tem um código de ética, não adianta eu ter um código de ética se o primeiro passo preventivo a empresa ainda está engatinhando. Claro que o olhar do engatinhar, quem faz é o Compliance Office. O que seria um combo perfeito? E aproveitar aqui que todos podem executar. O primeiro combo perfeito é a parte preventiva trabalhista, que se inicia com um contrato de trabalho. A maioria das empresas no Brasil utilizam um contrato padrão para tudo que é função, às vezes é o modelo do seu contador que é replicado para as empresas de todos os segmentos. Então, o ideal é que a empresa ela tenha um contrato de trabalho que ele espelhe a realidade por função, com descrição de função, carga horária e, principalmente, cláusulas específicas preventivas. Faz sistema de compensação. Então, assim, o contrato ele é subdividido em funções, a descrição de função, para o empregado saber por que ele está lá na empresa, é muito importante. Isso a gente não vê mais em contrato nenhum, não existe, né? Então, o primeiro passo é deixar bem claro, porque o contrato de trabalho, na área trabalhista, do direito do trabalho, como ciência, ele é o primeiro pacto entre as partes. E as empresas estão pecando já no primeiro contrato. A Justiça do Trabalho dá muito valor a um contrato muito bem elaborado, mas praticado na sua realidade, não é só com muitas páginas, mas que ele seja espelho. Então, as empresas precisam investir num contrato padronizado, mas por função, que esteja descrito. Aí não tem mais o empregado dizendo, eu acho que eu estou fazendo coisa a mais. Puxa, por que agora eu estou fazendo isso? Então, a desconfiança do empregado gera outros problemas internos. Então, primeiro, bem definida a função. Segundo, jornada. Tem que ficar definida a jornada. Horário, as regras de revezamento, os descansos semanais, principalmente os intervalos. Deixa bem claro para o empregado que a empresa concede 1 hora, é 1 hora, e não meia hora. A empresa concede 1h30, é 1h30, porque isso dá muitas infrações também de multas administrativas e gera também uma insegurança para a empresa. Também tem muitos casos que a gente vê que o cartão é batido, é registrado, ninguém cuida disso, e a empresa diz, não, mas o empregado ele faz. Mas eu falo, mas o documento está espelhando outra realidade. Então, a empresa tem que deixar bem claro. O terceiro passo no contrato de trabalho é ter as regras muito claras do salário. O que eu pago para o empregado? É salário fixo? Eu pago comissão? Eu dou benefícios? Então, isso às vezes fica muito confuso para o empregado. E por que é importante? Porque, como existem os descontos previdenciários, fiscais, tem empregado às vezes que paga pensão alimentícia, às vezes ele só vê o líquido e fica triste. Puxa, eu trabalhei o mês inteiro, só ganhei isso. Às vezes ele não vê, não é reeducado o empregado a entender que existem contribuições fiscais, que ele também é um cidadão, assim como a empresa paga os impostos. Então, a empresa também tem que educar o empregado a entender, até porque hoje está tendo um índice muito alto, até de ansiedade e depressão, considerando a falta de cuidado com a parte financeira. E isso repercute diretamente no empregado, ainda mais hoje que nós temos leis possibilitando empréstimos do consignado. Isso está sendo uma dor de cabeça para as empresas, porque aí chega fim do mês, o empregado ganha um valor muito mínimo, né? Então, esse é o combo do contrato. É muito importante que todos os empregados, na fase do contrato de experiência, que a empresa utilize esse contrato, mas não só para dizer que é por contrato de experiência, realmente reavaliar aquele empregado. Será que ele realmente está dentro das missões do meu negócio? Eu vejo que as empresas usam o contrato de experiência como padrão também. Então, tem que ter um ritual. Antes de 20 dias do término do contrato de experiência, o gestor ele tem que analisar se ele realmente está adequado. Porque aqui a gente consegue já corrigir quem fica e quem não fica na empresa. Outro detalhe importante, toda empresa devia ter um comitê preventivo,
com o seu jurídico externo, com o jurídico interno, para debater assuntos como a gente está fazendo aqui. Porque os assuntos trabalhistas são diários. Eu aplaudo os RHs de todas as empresas, o que faz gestão de pessoas, né, ou gestores, mas o RH, ele tem... ele precisa estar muito bem treinado. As empresas precisam investir mais nos recursos humanos. Eu vejo, muitas vezes, os recursos humanos hoje no Brasil tendo que correr atrás de cursos, correr atrás... E eu acredito muito que uma empresa... ela tem que investir nos recursos humanos, tá? Tá tendo muita rotatividade, e os recursos humanos hoje é um profissional extremamente importante para o preventivo trabalhista. Não adianta o advogado ser expert em compliance, em trabalhista, se no dia a dia nós não estamos, nem eu, Marcelo, todo dia, minuto a minuto dentro da empresa. Então, invistam em recursos humanos. E claro, né, indo para o compliance... Qual é a diferença entre uma empresa no preventivo trabalhista e em compliance? Uma empresa no compliance, ela tem um código de ética depois de fazer tudo isso. Ela tem um calendário de treinamentos e algo muito importante, ela tem um canal de denúncias. A maioria das empresas, os empresários têm medo do canal de denúncias. E eu digo para vocês, não tenham. O canal de denúncias é a maneira que a empresa conhece a sua dor e ela resolve através de mediação de conflitos. Não espere uma ação trabalhista, como nós vemos, eu e o Marcelo, tenho certeza, que o cliente diz, eu nem sabia que estava acontecendo isso, doutora, não aconteceu. A gente faz uma instrução com testemunha, aconteceu. Aí, daqui a pouco, a gente começa a ter outra ação. Então, as empresas, elas precisam confiar. O canal de denúncias tem regras, tem regramento em compliance, tem uma ISO internacional sobre o canal de denúncia. Todas as empresas, para se dizer em compliance, tem que ter esse combo preventivo, que eu comentei com vocês, mas sem canal de denúncias, não dá para dizer que uma empresa está em compliance. Porque já foi comprovado mundialmente que empresas que têm canal de denúncias, elas conseguem saber o problema delas. Né? E nós já temos lei, tá, Júlia? Até então, eu já estou há muito tempo em compliance, mas a partir de 2022, 2023, e principalmente hoje, eu posso dizer que eu posso afirmar que hoje todas as empresas com CIPA no Brasil, e aqui leia-se empresas que podem ter 25 empregados, 30, 80, conforme o grau de risco, são obrigadas a ter compliance. Porque a lei diz que tem que ter treinamento obrigatório, hoje a CIPA é com relação ao assédio, a empresa tem que ter regulamento de atos discriminatórios, tem que ter treinamentos, a lei, por enquanto, só colocou 1 ao ano sobre assédio de todas as formas, mas pode acontecer de melhorar a lei para se adequar às normas internacionais, ou seja, tudo que está acontecendo no Brasil, inclusive a NR01, é reflexos de diversas ISOs internacionais que já existem para qualquer país no mundo. Então, quando a gente olha para a lei brasileira hoje, que está sendo obrigatório implantar, poderia dizer para vocês que a gente já tem empresas que não precisa ter uma lei obrigando, que elas já estão fazendo. Excelente. E até puxando esse gancho do canal de denúncias, que hoje ele tem sido potencializado, ele tem ali um meio através da tecnologia, eu acho que é importante a gente comentar o quão importante, né, a tecnologia tem sido nesses processos, em tudo, para a gente trazer uma prevenção, né, para as empresas. Eu gosto de compartilhar 2 casos que eu trouxe especialmente para esse webinário, que a gente tem aqui na Predictus, 2 casos de uso de clientes, que permitem a antecipação e essa prevenção dos passivos. Um deles é o monitoramento de novas ações que os nossos clientes têm feito, a partir do seu CNPJ, a partir ali do grupo de CNPJs que eles tenham, que é simplesmente monitorar as novas ações. Então, a Predictus me avisa, olha, acabou de ser distribuída uma ação trabalhista no seu CNPJ. Isso te dá o poder de antecipar qualquer estratégia legal, de trazer ao conhecimento do seu advogado, do seu departamento, olha, estamos com essa situação, antes mesmo de uma citação, de uma intimação, enfim, a gente consegue se antecipar. E aí a gente consegue trazer o quê? A estratégia legal. O que eu vou optar? Né? Como que eu vou direcionar essa ação trabalhista? O que eu vou tomar como estratégia? E falando em estratégia legal, a gente também tem a jurimetria, que é hoje, eu diria assim, uma das soluções que tem o potencial de pegar um grupo de dados e transformar isso numa decisão para a gente. Então, a jurimetria aqui na Predictus, ela reúne milhares de processos que já foram julgados, isolando algumas variáveis. Por exemplo, quais são os pedidos, os assuntos dessas ações, em qual vara, né, de qual vara a gente está falando, de qual comarca, de qual tribunal, e a partir disso a gente entender, levando em consideração os processos que já foram julgados,
qual tem sido o tempo, né, que eles têm levado para ir a julgamento? Qual é a chance de ganho, de perda, considerando essa vara aqui? E com isso, o empregador ele consegue saber, poxa, se as minhas chances não são boas, quem sabe eu busco um acordo? O que eu posso fazer para minimizar agora que essa ação já bateu na minha porta? Como que eu posso, né? Não reverter, mas às vezes minimizar esse prejuízo, que é também uma pauta que a gente tem que discutir falando de processo trabalhista. Então, a jurimetria, ela te traz ali qual é a chance de ganho, de perda de certos tipos de ação, quanto tempo esses processos eles têm levado ali até serem encerrados, quais pedidos têm tido mais aderências, né, mais sido aceitos, vamos dizer assim, e quais estratégias que aumentam ali a nossa chance de acordo. E aí eu gosto de falar que isso não é chute, isso é dado, e as empresas precisam parar de atirar no escuro, elas precisam olhar para o que já foi julgado, para o dado, e tomar uma decisão a partir disso. Né? Mas agora eu gostaria de entrar em algumas perguntas que vão aqui trazer um pouco mais até de direcionamento para a gente aproveitar ao máximo o conhecimento dos nossos convidados. Então, eu queria falar primeiro de indicadores de risco e fazer uma pergunta para os dois convidados, que é, olhando o dia a dia das empresas, quais indicadores vocês consideram indispensáveis hoje para a gente mapear risco trabalhista antes que eles venham a estourar, venham a atingir aí a empresa? Se a doutora Alexandra quiser começar. Bom, é muito importante hoje. Eu trataria primeiro agora de um tema novo, considerando que o Marcelo já tinha passado alguns temas, mas eu vou aproveitar um novo, que é sobre os riscos psicossociais, porque nós tivemos de 2023 para 2024, mais de 500 mil ações trabalhistas sobre questões relacionadas a estresse no trabalho e com pedidos de nexo causal. Então, é muito importante as empresas hoje, elas cuidarem desse risco. Por quê? Porque a INES 01, vou repetir, ela não é uma novidade. Para nós, sim, nível brasileiro, nós já temos uma normativa que é 45.001 de 2018, que é uma ISO. Em 2021, a gente teve uma segunda ISO internacional que entrou no ordenamento jurídico brasileiro. Mas ISO não é uma lei. São empresas que querem estar em conformidade legal unidas, ou seja, uma empresa de Florianópolis, uma empresa de São Paulo, fica igual a uma empresa da Holanda. Por isso que as empresas buscam o famoso certificação ISO. Agora, a lei, ela já chegou. Então, a lei INES 01, ela é a cópia literal brasileira dessa ISO internacional. Então, hoje uma empresa, ela precisa mapear como está o nível de atestados médicos, como está os afastamentos dos empregados, porque geralmente a empresa só se preocupa, tá afastado, eu vou pagar até 15 dias, eu pago. Não, a empresa tem que começar a olhar esses atestados, começar a mapear se esses atestados têm o código da sigla F, que é qualquer transtorno mental, ela tem que começar a olhar, ela tem que, esse eu diria que é o primeiro risco, porque é um risco novo, as empresas não estão preocupadas com isso. O segundo risco seria dos 11 riscos da lista do Ministério do Trabalho, que ela estampou o que gera o risco psicossocial, que são os riscos trabalhistas. Então, a empresa ela precisa agora mapear o risco. Será que a minha empresa fomenta assédio? Porque é muito difícil, nós seres humanos, a gente sempre diz o seguinte, é na casa do outro que está acontecendo isso, eu sou perfeita. Já é natural a gente achar que é perfeito. Então, assim, porque é muito difícil, às vezes, reconhecer. E hoje, Júlia, Marcelo e a todos que estão aqui, o dano moral, ele passou de algo muito, tem que ser uma coisa bombástica para ser assédio moral. Hoje, é qualquer tratamento desumano, é qualquer rispidez. O liame, ele é difícil? Por isso que a empresa tem que treinar. Então, o segundo risco, eu colocaria que a empresa ela precisa fazer um dever de casa. E como ela faz? Com treinamento. E terceiro, né, eu ainda trabalharia muito com essa questão do contrato de trabalho. Na visão jornada, salário e principalmente funções. A empresa, se a gente vê a maioria das ações trabalhistas, são hora extras,
Insalubridade, porque às vezes a função está inadequada, o empregado é exposto à insalubridade, então tem que ter uma readequação disso aí. Salário tem muita confusão, tem empresa que não sabe fazer uma CLT flex, tem empresa que paga por fora, tem empresa que paga em cartão multibenefício, mas sem regrar. Aí o empregado acha que é salário e é benefício. Então, a gente tem que começar a evitar conflitos da dúvida do empregado. Então, eu mapearia isso, porque são assuntos que a Predictus na jurimetria já pode trazer, porque não são assuntos novos. A lei é nova da NR01, mas os assuntos trabalhistas não são. E quem sabe, né, Marcelo, com nosso apoio do jurídico e com empresas mais receptivas no preventivo e até com o trabalho da Predictus, porque eu quero dizer para vocês que eu não uso o que eu penso, eu uso a jurimetria, e eu gostei muito do que a Júlia falou, porque a jurimetria hoje, na área jurídica, ou de uma sustentabilidade de governança corporativa, é o melhor instrumento para uma empresa saber mediar, aí já, né, com risco calculado. Então, ela também, eu diria que a jurimetria, ela vem ser a resposta para que nós, do jurídico, possamos ajudar as empresas a diminuir o risco, ou, quando tem o risco, saber com uma consciência assertiva e admitir, esse risco vai acontecer. Então, por que eu esperar 1, 2, 3 anos se eu posso fazer uma conciliação? E até hoje tem muitos advogados que cobram só até a conciliação, nem cobram o processo inteiro, para poder oportunizar a mediação de conflitos. Seria assim que eu poderia contribuir de momento, né, para que a gente possa... agora eu dou a palavra para o Marcelo. Sim, eu concordo com a doutora Alexandra, quando a gente bate muito em cima da questão da regularização do contrato de trabalho. Isso reflete, obviamente, nos processos. Tem muitos contratos que não estão regulares, não estão adequados, não estão cumprindo a primazia da realidade, né, do que o funcionário vive ali dentro. Esse é um ponto inicial, eu acho que deve ser para começar a falar em organização dentro da empresa. E um ponto também que a doutora trouxe, eu concordo, que é a questão do dano moral. Hoje ele está em terceiro lugar no maior número de ações. O dano moral, ele há 10 anos atrás, tinha aquela cultura, é difícil de provar. E realmente era difícil, não existia, né, essa porta aberta a tantos casos como tem hoje. Então, assim, tem que ser feito ali uma análise interna da cultura dessa empresa, para que a empresa não tenha esse ambiente tóxico. A gente ouve muito isso, é muita reclamação de ambiente tóxico, de ambiente que trata o mal mesmo, funcionário, e cria situações que depois vão acabar virando ali uma ação trabalhista. E hoje em dia a tecnologia, ela facilita a coleta de provas. Você tem celular na mão, você faz um vídeo e grava conversas facilmente, que vai ser usado lá para provar. Então aumentou muito as condenações nesse sentido de dano moral, né? Outro ponto são horas extras. A empresa tem que estar sempre cuidando dessas horas extras, porque se a empresa está fazendo muitas horas extras, ela está sobrecarregando o funcionário, e tem alguma coisa também errada ali na sua produtividade no dia, porque nunca consegue, né, fechar o dia, né, dentro do horário, ou um pouquinho a mais, seja, não é questão de não fazer hora extra, mas o excesso de hora extra. O excesso de hora extra, ele vai prejudicar. Ele indica que tem algo errado com a empresa, com o dia a dia da empresa, que também vai causar no funcionário também. E eu acho que são esses os principais que vêm trazendo dor de cabeça ali na vida do dia a dia ali da empresa, né? Paralelamente, eu acho que tem que ter um canal ali de ouvidoria, o RH, o compliance tem que estar atuando junto. A gente sabe que tem uma resistência das empresas em abrir para a gente trabalhar ali isso, né? Não é o momento, mas isso acaba trazendo ali dor de cabeça futura. Muitas vezes as empresas nem sabem que tem os processos já estão julgados em fase avançada, já está em fase de execução, vai descobrir quando bloqueia uma conta, e aí é uma correria. A gente tem que ser rápido
E não adianta só evitar ali nesse processo, a gente tem que pegar lá atrás, onde está sendo os erros, onde se pode corrigir, onde se pode ajustar, e não deixar que isso se repita, até porque o funcionário que vê esses erros, ele sabe que ele vai ganhar. E se ele entra e ganha, os demais também sabem que vão poder conseguir também condenar a empresa. Então, eu acho que essa parte é uma parte muito preocupante que tem que ser trabalhada e falado sobre isso e ajustar essa vida, essa rotina dessa empresa, né? E espelhar isso para a sua equipe, para que a equipe saiba que a empresa é justa, fortalecida e honesta ali, né, com o funcionário. Então, ele vai pensar 2 vezes antes de entrar num processo, uma demanda, uma aventura jurídica, vamos dizer assim, se está tudo certo com a empresa. Como a doutora Alexandra falou, o funcionário sabe se a empresa está certa ou está errada. Então, não dê margens para que isso, né, evolua para um prejuízo tão grande, que às vezes pode ser grande mesmo, né? Exato. A parte é isso. Perfeito. Bom, eu tinha aqui uma pergunta, mas eu acho que ela já foi respondida, que é justamente o que o jurídico ele pode fazer para deixar de ser bombeiro. E eu acho que vocês trouxeram muito no sentido de revisar, né? O que a gente tem, tá correto esse contrato? Tá tudo ok quando a gente fala, né, de processos internos para que a gente tenha essa cultura de prevenção? Então, eu nem vou insistir nessa pergunta, mas eu quero puxar outra que tem tudo a ver com isso, que é a de cultura de prevenção. Hoje a gente entende, principalmente quem está ali na gestão, poxa, é um tema relevante para a gente, a prevenção, a gente evitar que isso chegue no passivo, mas como que a gente pode trazer isso como cultura da empresa, sabe? Como que a gente pode fomentar em empresas, especialmente que são muito descentralizadas, com vários departamentos que às vezes não se tem ali uma conexão tão grande entre jurídico e RH, às vezes cada um tem o seu processo, ninguém tem ali, né, uma união de nada. Como que a gente pode implementar isso nessas empresas que têm a descentralização em diversos níveis de maturidade? Bom, independente se é centralizado ou descentralizado, a ideia de um comitê interdisciplinar, ela é uma das ferramentas super indicadas nas ISOs de compliance e que não necessariamente uma empresa em compliance precisa ter todo o compliance para ter um comitê. Então, hoje, qualquer empresa, ela deveria ter já um comitê hoje interdisciplinar. Por que é interdisciplinar? Porque nível preventivo, seja de uma empresa centralizada ou não, nós sabemos que o grande resultado positivo do preventivo é uma união de áreas. Está comprovado. Eu, sozinha, como compliance officer de uma empresa, não faço nada. Eu preciso do RH, eu preciso do olhar do gestor, porque ele tem a equipe dele, eu preciso da alta cúpula da empresa, nem que for um representante da alta cúpula, para ele saber o que está acontecendo com a empresa e também, muitas vezes, ter um poder de decisão e de investimento para que o jurídico possa atuar. Porque, como o Marcelo falou, e muito bem falado, apesar que é um princípio trabalhista, e eu quero até aproveitar para falar para vocês, que na área trabalhista, ao contrário da área civilista, não adianta ter tudo documentado se não espelha a realidade. Então, na área preventiva trabalhista, é a área que mais se pede, por isso, no combo compliance, a gente tem que ter um comitê. Porque, Júlia, quando, vamos usar o teu exemplo de uma empresa descentralizada, você vai ver que vai funcionar para... Quando eu uno as áreas como um ritual de assuntos estratégicos, com pauta, você vai perceber que pode ser feita uma pauta. O que está acontecendo na área tal? E a pessoa relata. Aí é uma questão técnica que pode ser adicionada a esse ritual. Então, as empresas, elas, para mim, assim, não há como não se implantar. E hoje, uma empresa, as que estão aqui nos ouvindo, ou que vão nos ouvir no futuro, porque vai estar gravado aqui, elas implantarem um comitê preventivo interdisciplinar e dentro dele atuar na questão dos riscos que estamos aqui falando e pontuar com a jurimetria que você mesmo falou da Predictus, a gente já vai ter até com a nossa fala, mais a fala do Marcelo, um combo de comitê. Não vai faltar assunto para um ano, vai ser pouco. Porque todos os assuntos, e dentro desse comitê já trazer o comitê de saúde mental, em que muitas vezes a gente precisa chamar os
as empresas contratadas de medicina ocupacional, porque está tendo muito. Opa, Acho que voltou, né? Mas é muito importante que essas empresas se aproximem das empresas, porque hoje as empresas têm os fornecedores, né? Então, às vezes, tem a área da contabilidade que está fora, tem a área da medicina e segurança do trabalho que está fora. Então, às vezes, assim, quando a gente está aqui no webinar, né, conversando, é muito importante ter esses diálogos, porque aí o RH, porque é claro que tem uma área lá dentro da empresa que não muda. O RH é o coração preventivo trabalhista. Ele que escuta o empregado, ele escuta o gestor, ele às vezes tem que colocar os paninhos quentes, né, num conflito. É ele que fala com o Marcelo, meu Deus, Marcelo, é caso de advertência, é suspensão, o que eu faço? Mas Marcelo, né, Marcelo? Meu Deus, mas foi o gerente que fez isso, e agora? Mas como é que eu falo para o diretor? E o diretor... É óbvio que todo mundo pensa diferente, que bom, mas o comitê, ele converge. E, por fim, o que acontece com a prática, né? Se descobre problemas, a gente resolve os problemas, não digo no próprio comitê, às vezes a gente tem que, só que a gente reeduca. Todo mundo começa a aprender que depende do outro. Aí o RH fica mais humilde, pergunta, e aí é claro, nós estamos preparados, né, Marcelo? O tempo inteiro conversa comigo, ou com o Marcelo. Aí o gestor começa a ver, opa, eu ouvi tanto isso, aí ele não vai fazer, porque é muito complexo a área trabalhista, é muitas leis, ele começa a aprender. Então, o comitê, ele também é um local de aprendizagem. Eu, como advogada, aprendo com a empresa, porque quanto mais eu conheço o cliente, mais assertiva eu vou ser. O Marcelo é a mesma coisa, quanto mais ele se aproxima do cliente, ele vai saber a verdade, porque na área trabalhista, o juiz, eu posso juntar, claro, o documento, tudo que a gente está falando aqui é importante. Agora, mesmo que a gente junte tudo, porque quando tu não junta, já perdeu, né? Mas mesmo que tu junte tudo, o juiz quer saber se aquilo aconteceu. E é lindo de ver, e eu já tive essa experiência, quando a empresa está correta, todos os documentos estão ali, e o juiz só pergunta para o empregado, o próprio autor da ação, você participou daquele treinamento que a empresa diz sobre isso, isso, aquilo? Você teve a reunião de alinhamento sobre isso? Sim, sim. É porque as provas são digitais hoje, tudo é aceito no judiciário, como o Marcelo falou. Então, a fortaleza que é a união das pessoas dentro de uma empresa, independente de ser descentralizada. Apenas eu acredito que o ritual ele não pode ser esquecido, e isso não é muito falado, nem na nossa área jurídica, né, Marcelo? Quase ninguém fala disso, porque realmente, infelizmente, ainda somos treinados a estar separados. A gente precisa unir, e o compliance, ele une a área, porque ele não trabalha sozinho. Essa é a minha contribuição sobre o tema. A fala perfeita, né, doutora? Foi assim, exemplar ali, né, no que a senhora ponderou, e eu concordo plenamente 100%, eu acho que tem que ter essa proximidade ali, mostrar, trazer os colaboradores para essas dinâmicas, integrar todos os setores, mostrar que está todo mundo junto e atento, porque realmente a ideia é essa, e aí o funcionário vê que está tudo certo, que está tudo, né? Ele está tendo a informação. O funcionário muitas vezes reclama de não ser ouvido, então precisa ter esse, né? O RH faz isso, mas tem que fazer com paciência, né? Não é só ouvir com aquela cara tipo, de novo aqui, né? Mas tem que ser ouvido. Tem muita, que a questão, a própria fala da doutora Alexandra que falou da mágoa, né? Esse descaso, vamos dizer assim, ele vai acumulando mágoa. Tá nem aí para mim, né? Não tá nem aí. Então tem que ter essa proximidade, sim, mostrar que o porquê dos treinamentos, o porquê dos cursos e o porquê das integrações internas. E isso vai funcionar muito bem, né? Então, perfeita fala, concordo. Número, gênero e grau. E só complementei ali um pedacinho. Excelente, pessoal. Bom, acho que podemos ir nos encaminhando aqui para o final. Eu acho que a gente trouxe muitos temas relevantes, comentamos sobre a NR01, a doutora trouxe
né, de forma fantástica, que os temas que a gente precisa ter em mente, especialmente, não só porque virou uma lei, mas porque isso já é, né, um assunto antigo, como ela mesma pontuou, a gente já tem esses processos em tramitação e a gente está tendo essa tendência de crescimento. Então, o que a gente pode fazer para poder segurar um pouco esse volume, poder se prevenir enquanto empresa? Foi isso que a gente discutiu aqui. E eu gostaria de agradecer muito pelas contribuições que nós tivemos. Eu acho que ficou bem nítido que a gente prevenir risco não é mais nenhum luxo, é necessário, é sobrevivência de empresa, né? Ainda mais nessa cultura da judicialização que nós temos, que a doutora também pontuou. E eu quero agradecer também a todo mundo que acompanhou a gente. Para quem quiser testar na prática, a gente só falou aqui de monitoramento, de jurimetria, mas se você quiser testar enquanto empresário, né, enquanto empresa, quer entender como que funciona essa solução, a gente vai deixar aqui o QR Code do nosso teste grátis e poder entender na prática como que os dados judiciais eles têm ajudado as empresas a reduzirem não só os riscos trabalhistas, mas de compliance e outros riscos que apoiam, né, ou melhor, que acabam ali prejudicando a empresa depois. Então, como que a gente pode evitar isso utilizando dados judiciais? Obrigado pela presença de todos, agradeço e até o próximo encontro. Espero que seja aí de maneira bem efetiva, tá bom? Obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau. E a Ju. Um abraço. Tchau, tchau.